Então, boa tarde a todos presentes que estão aqui nesse momento do lançamento da obra Almanac Etnomatemática Brasil. Hoje são 26 de fevereiro de 2021 e temos a grata satisfação de fazer esse encontro reunindo, né, as parcerias e aquelas pessoas que foram protagonistas da construção desse processo, né. Para esse momento de lançamento, né, que fazemos agora numa reunião por meio do Google Meet, né, que será gravada e transmitida no canal do Vem Brasil, que é o nosso parceiro, e, ao mesmo tempo, né, protagonista desse processo de construção no campo da etnomatemática. Né. Na nossa programação de lançamento do Almanac, né, nós temos aqui a previsão de um momento de abertura, em que teremos a fala do nosso diretor-geral, Rogério de Azevedo, na sequência, o representante do Conselho Editorial, Ricardo Ramos, e os representantes da equipe de organização da obra Almanac. E logo em seguida nós teremos, então, um momento em que cada um dos autores e coautores que deram a sua contribuição no Almanac, no caso, os autores do estado do Piauí, porque nós temos, no contexto dessa obra, pessoas que são ligadas diretamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, na condição de professores e alunos, mas também temos membros da comunidade, né? O que demonstra o quanto essa obra é bastante diversificada e rica, né, do ponto de vista das suas contribuições. Então, para esse momento, eu gostaria de chamar, para fazer a abertura do nosso evento, o professor Rogério de Azevedo, diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, do campus de Angical. Por favor, professor, é com o senhor. Boa tarde a todos. É um imenso prazer participar sempre desses eventos, não é isso? Tanto quando a gente realiza de forma presencial no nosso campus, ou algum evento organizado pela nossa reitoria. Enfim. E agora, dessa maneira, que nós estamos sempre fazendo os eventos em 2020 e 2021, eventos virtuais. Mas, enfim, a pesquisa, ela não para. Esses são nossos desafios, e principalmente pelo tripé institucional, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, nós estamos sempre atentos a esse tripé da ensino, pesquisa e extensão. Gostaria de parabenizar a todos os envolvidos. Fazer pesquisa é complexo, principalmente agora, nesse momento, à distância, mas a gente percebe que nós percebemos que tem um grupo muito bom de alunos, de professores. O professor Francisco Ramos, vou citar ele para representar ou para minimizar tudo na referência dele com relação à pesquisa do nosso campus Angical. Nós temos muitos professores que desenvolvem pesquisas, tanto teórico, como, usando laboratório, como em campo, enfim. Esse é o nosso foco da nossa unidade, que é a pesquisa. E também nossos alunos, realmente tem uma comunidade acadêmica voltada para isso, com foco. Eu acredito que também é justamente pelo objetivo dos nossos professores, que é trabalhar também a pesquisa. E a pesquisa, automaticamente, ela já traz a extensão, porque a pesquisa sai dos mundos, não é isso? Ela vai para a comunidade, e isso também já vira uma extensão do nosso trabalho. Enfim, parabenizar a todos por esse grande evento, por esse trabalho, por essa pesquisa, por essas publicações que vão ser feitas, porque é um trabalho belíssimo. Enfim, são os desafios da educação do nosso Brasil, que está indo além, né, dos muros do Brasil, está indo além do nosso país, como exemplo dos nossos alunos que já foram apresentar trabalhos em outras nacionalidades. Enfim, sem mais delongas, porque temos várias apresentações. Então, parabéns, professor Francisco Ramos, por ter uma equipe de pesquisa bem desenvolvida no nosso campus, e parabéns a todos da organização deste evento. Então, muito obrigado pela atenção, e vamos ter uma tarde de apresentações, tá bom? Dentro do planejado. Obrigado pela atenção. Agradecemos ao professor Rogério, né, por esse momento aqui, de estar conosco nessa abertura. O professor Rogério é o nosso gestor, também nosso amigo, professor, né, e sempre que possível nos deu os apoios necessários para que a gente efetivamente implementasse os nossos projetos e as nossas ações. Né. Muito do que nós conseguimos alcançar também, nós temos que agradecer aqui de público, né, ao professor, porque sempre, de fato, buscou, né, privilegiar e priorizar, melhor dizendo, né,
aqueles projetos que, de fato, têm como foco o processo de formação e desenvolvimento dos alunos e também dos seus técnicos e professores no campo, né? Então, como ele falou, alguns dos alunos nossos, né, tiveram a oportunidade de apresentar os seus trabalhos, né, no Brasil e em outras nacionalidades, né, exemplo da Costa Rica, né, que isso nos possibilitou ainda mais, né, fortalecer os nossos laços, a nossa rede, né, de amizade e principalmente de contato, né, com quem produz o conhecimento no campo da educação, em particular, né, os pesquisadores na área de etnomatemática, né. Então, agora eu gostaria de chamar, né, um outro parceiro muito importante no que se diz respeito também a esse processo de dar visibilidade às produções no âmbito do Instituto Federal, em particular, né, por ter dado condições para que a gente agregasse uma qualidade ainda maior a essa obra que nós estamos apresentando hoje ao estado do Piauí e mostrando a cara dos protagonistas do Piauí também para o Brasil e para o mundo, né, que foi a ação do Conselho Editorial, né, que entrou como parceiro, né, e efetivamente nos possibilitou também estar hoje aqui neste momento apresentando esta obra. Então, para isso eu chamo o Ricardo Ramos, né, representante do Conselho Editorial, para dar a sua colaboração, né, e marcar a sua representação nesse momento. Eu queria agradecer o convite, certo, do professor Francisco, né, por participar desse momento tão importante, né, para a nossa instituição, certo, que é o lançamento do itinerante do Almanac Etnomatemáticas, né, Brasis do Piauí, certo? Parabenizar a equipe de organização e coedição do Almanac, né, professor Auleneva, o professor Francisco Ramos, né, e o Luciano de Santana. E parabenizar também a todos os autores e coautores que participaram desse projeto tão importante, certo? Nós, do Conselho Editorial, estamos só fazendo nossa função e dando condições que trabalhos como esses, né, que estão sendo publicados, que estão sendo divulgados aqui no âmbito do Instituto Federal do Piauí, tenha um alcance bom e que tenha a sua relevância publicada e demonstrada, né? Nós temos várias pesquisas, como o professor Rogério disse aí, de alta relevância, né, tanto para o Brasil como para o mundo, né, e professores pesquisadores do nosso instituto, certo? Então, a gente só fez a nossa função, não fiz nada mais do que a nossa função no Conselho Editorial e dizer para todos que o que precisarem do Conselho Editorial, nós estamos à disposição para ajudar no que possível, ok? Então, mais uma vez, agradecer e parabenizar a todos que estão envolvidos nessa importante obra. Pois, obrigado, Ricardo Ramos, né? Pois é, então o Conselho, ele efetivamente nos deu, né, essa possibilidade de agregar qualidade, né, na comunicação daquilo que a gente se propôs a fazer, né, porque o Elmanac, conforme a gente vai falar um pouco mais à frente, é resultado de um movimento, né, que resultou, né, na reunião aí de uma obra bastante complexa, né, que se transformou num mosaico, né, como a Auleneva diz, um mosaico sem padrão, né, porque mostra, né, uma diversidade de olhares, de fazeres científicos e não científicos, né, que perpassam o campo da educação e outras áreas também, né. Então, para falar um pouco mais sobre essa questão do Elmanac em si, a gente chama agora a organizadora, né, e a mentora de todo esse processo, né, que é a doutora Auleneva Sanches, né. Por favor, doutora Auleneva. Olá, todo mundo. Como estão? Tudo bem com vocês? Eu acho que muita coisa boa acontecendo. Eu fico feliz, primeiro, por nós sermos nordestinos e estarmos juntos, assim, dando um pontapé, de algum modo, né, em etnomatemática aqui na região. Eu acho que isso é muito legal. E o Piauí se mostrando cada vez mais presente, o grupo cada vez maior, Ramos cada vez com mais orientandos e etc. Bom, o Almanac é uma proposta que veio desde um evento de abril de 2020. Ele é o último produto desse evento, Vem Brasil 2020, do qual alguns participaram, e depois esses que participaram do Vem Brasil convidaram outros, e aí esses outros se tornaram autores do Almanac, como é o caso de Lúcia, que foi ouvinte do Vem Brasil, já foi autora no Almanac, né? Então, nós tivemos uma participação muito ativa de 11 pessoas do Instituto Federal do Piauí, do Campus Angical, no Vem Brasil.
esse grupo cresceu um pouco no almanaque, isso é uma coisa muito positiva. O almanaque, claro, ele aborda a etnomatemática, né? Apesar da palavra matemática, quem está no grupo de estudo sabe que não é exatamente uma preocupação com a ciência matemática, mas é uma preocupação com a importância que o conhecimento matemático tem para a vida, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento cultural, e principalmente a essencialidade que esse conhecimento tem para a sobrevivência e para transcender o momento presente, esse conhecimento tem. Só que muitas vezes a gente tem uma disciplina matemática toda organizada de acordo com algum interesse de poder, essa disciplina organizada para nos currículos escolares formais, e às vezes os professores apenas reproduzem esses currículos. E a gente tem um grupo, a felicidade de ter um grupo que começa a pensar que é muito mais amplo matemática do que só a disciplina que está na escola. E esse grupo me deixa feliz, porque esse grupo, aí do IFPI, é um grupo de pesquisadores muito jovens, inclusive o coeditor Luciano, que tem 22 anos, é uma pessoa que entrou nessa coedição, tá? Eu tenho a agradecer primeiro a Ramos, porque ele que viu a dificuldade de realizar uma obra com tantos autores e com tantos conteúdos, e sacou que era necessário uma ajuda, e essa ajuda foi na coedição, Luciano colou também nessa coedição, e depois nós tivemos a importante ajuda do Conselho Editorial, primeiro do setor de comunicação, com a diagramação, com o Fernando Souza, e depois o Conselho Editorial, um agradecimento muito grande, ele disse que eles fizeram o papel, mas a gente faz o papel e às vezes a gente faz um pouco a mais. Então, o almanaque tem ISBN, mas o almanaque tem DOI também, que foi vou dizer, foi uma iniciativa que me foi apresentada por Sônia, que é bibliotecária daí do Conselho, e achei isso, não é só fazer aquilo que está para ser feito, mas é fazer um pouco mais do que é esperado, né? E isso é muito bom. Bom, a obra ficou muito decente, muito bonita, ela caiu no gosto de várias pessoas, os lançamentos têm ocorrido em vários lugares do país, e também internacionalmente. Esse é um ponto positivo, não só por ser uma produção brasileira, mas eu acho que por um ponto que eu vou reforçar aqui, que é a presença muito grande de nordestinos e o Nordeste se ressaltando, até porque muita pesquisa fica concentrada no Sul e especialmente no Sudeste. Então, a gente começou a mostrar também essa pesquisa fora dessas regiões, e isso é uma coisa muito boa. Então, o grupo está de parabéns por fazer, evidenciar que a pesquisa está aí em vários lugares, e elas precisam ser mostradas, e assim que teve a oportunidade, isso aconteceu. Tá? Etnomatemática, exatamente por se preocupar com o conhecimento de um modo geral, com manifestação de conhecimento, com manifestações culturais, ele é uma publicação rica de diversidade, daí o nome Almanac, né, que é uma ideia de uma publicação que mistura científico, popular, receita de chá, de bolo, com jogos. Então, a ideia que nós tivemos primeiro foi essa, foi dar o nome Almanac por ser uma publicação que traz a diversidade, que é característica do programa Etnomatemática. A outra ideia é que esse almanac, com as tecnologias que nós dispomos hoje, esse almanac poderia estar no ambiente virtual e poderia ser tipo um e-book, como ele é, e possibilitar que matérias curtas pudessem ser só o começo para puxar o interesse do leitor. Então, às vezes, uma matéria muito curtinha no almanac leva
tem um link para um livro, tem um link para uma tese de doutorado, uma pesquisa de mestrado, e aí o Almanac, com isso, ele acabou ganhando um perfil, que eu acho que é um perfil científico e é um perfil popular, talvez até funcionando um pouco como uma popularização da ciência. Então, eu tenho agradecer a vocês muito, muito mesmo, especialmente aos autores, mas mais especialmente a Antônio e Luciano, que pegaram junto e sabem toda a dificuldade que foi colocar essa publicação de 456 páginas pronta e com muito poucos erros. Isso aí é uma gratidão que eu vou ter para a vida toda, tá? Eu acho que é isso foi meio emocionada a minha fala, mas é isso que eu queria dizer. Eu fico feliz, bem feliz de estar com vocês. Já fui aí no IFPI Angical e realmente é concretizar algo que foi ganhando corpo. Eu acho que o Ramos vai falar melhor sobre isso. Foi ganhando corpo, foi firmando uma parceria, foi firmando uma amizade, foi firmando um respeito, e foi firmando com isso uma produção que cada vez tem se evidenciado mais. Parabéns a vocês, obrigada por tudo, obrigada pela colaboração, pela participação, por serem autores, e espero que o Almanac seja para vocês uma oportunidade de crescimento acadêmico e de prazer também de ter uma obra, estar participando de uma obra, tá? Obrigada. Obrigado, doutora Leneva, pelas palavras, né? E dizer que, enquanto coeditor, fico muito feliz de ter construído essa ponte também, né, de amizade, de ação profissional, mas eu entrei até meio assim que de carona, né? Dei minhas contribuições, mas certamente ela não chega. Talvez, agora eu vou pensar que nem a Maria, sua amiga, nem é 30% do que efetivamente teve o envolvimento do Luciano, por exemplo, né? O Luciano, ele teve muito nos bastidores com você, e às vezes sozinho, né? Foi uma das pessoas que, assim, tem dado muita gratidão, né, da gente ter como amigo, de ter hoje como parceiro professor, de ter a oportunidade de ter tido como aluno também, né? Não no sentido verticalizado da palavra, né? No sentido tradicional de alguém que ensina alguém, né? Porque o que eu tenho muito mais é aprendido nessa interação com você. Agora mesmo você estava nos ensinando como botar um vídeo aqui, né, que a gente não estava conseguindo, por exemplo, né? Quanto a Luciano, ele tem uma proatividade que isso é interessante, e com isso a gente conseguiu montar jogos dentro do Almanac, a biblioteca digital, cujo lançamento vai ser no dia 6 de março, no próximo sábado, não sei esse, agora o próximo. Ele foi uma ideia de Luciano, né, uma ideia muito feliz, e essa ideia vem também dar uma importância à biblioteca digital do IFPI, porque entra com uma obra. Eu vi que a biblioteca tem 2 obras ainda, né, digitalizadas lá disponíveis. E aí o Almanac vem também abrir essa biblioteca digital. Isso é uma coisa boa para todos, né? Para a gente que tem uma obra aí com vocês e para vocês que tem uma obra de todos aí presente, né? Realmente, Luciano colou junto, isso foi bom demais. Exatamente, então tem que fazer justiça, como se diz, né? Estou como coeditor, mas quem foi realmente protagonista nesse processo de coedição, não posso negar, foi o Luciano Santana, né? Que eu quero chamar agora, né? Dar a oportunidade para que você possa falar, Luciano, aí da sua experiência. Boa tarde a todos. Eu me chamo Luciano Rodrigues, né? Como a professora Oleneve e o professor Ramos já falaram. Eu sou acadêmico do curso de licenciatura em matemática, lá no Instituto Federal do Piauí, campus Angical. E, como a professora Oleneve falou, né, no final de 2019, ela me convidou para ser assistente do Vem Brasil, e aí o evento ocorreu em abril de 2020. No planejamento, né, do evento, ele já tinha a publicação do livro, e com os artigos apresentados e outros com relação à etnomatemática.
Aí, logo após o Vem Brasil, ela me convidou novamente para ser coeditor do livro, aceitei, né, esse desafio, e logo após eu tinha que conciliar tanto a coedição do livro com as aulas remotas, devido à pandemia do Covid-19, e as orientações de TCC, que contava com a orientação do mestre Antônio Francisco Ramos e com a orientação da professora Oleneva. E também superando as dificuldades de comunicação e tecnológica que ocorreu durante esse período. Na coedição, como a professora também já falou, eu ajudei na criação de 2 jogos, que estão nas páginas 77 e 78, usando as palavras do texto Ciclo do Conhecimento, que foi próprio a professora Oleneva. Também desenvolvi a biblioteca digital, páginas 12 e 13, além de contribuir como autor de textos que estão no almanac. Ao todo, são 3 textos. A ideia de criar a biblioteca surgiu quando eu estava buscando referências para o meu TCC, quando eu percebi que muitos artigos estavam publicados, de certa forma, isolados em revistas, anais de eventos e sites sobre educação em geral. Certo? E a biblioteca, eu tive essa ideia, né, de servir como uma ponte entre o pesquisador e os trabalhos publicados, facilitando assim, as pesquisas em etnomatemática. Vale ressaltar também que a biblioteca ela não armazena nenhum arquivo e todas as publicações que estão disponibilizadas, elas estão armazenadas em outros sites, como repositórios institucionais ou sites de compra, a exemplo da Amazon. E dentro da biblioteca a gente pode encontrar o nome dos autores, e-mails, um resumo da obra e link para um acesso rápido a essa produção. Qualquer pessoa pode contribuir para a BEDEM, né? Basta acessar o link pelo que a gente vai colocar já no chat, e também você pode ir lá no Almanac, na página 12 e 13, você encontra os links para acessar a página da biblioteca. E aí, você clicar abrir a página inicial, tem lá a aba envie sua contribuição, né? Aí você preenche o formulário com as informações e envia. Então, minha fala era isso. Eu queria agradecer à professora Oleneva pela oportunidade, ao professor Ramos e ao IFSC por todo o apoio e incentivo durante toda essa jornada, que foi muito gratificante para a minha carreira. Muito bem, doutor Luciano de Santana. Eu queria aproveitar ainda este momento para agradecer também a presença de quem está chegando agora, né? Tem um convidado aqui especial, que é o nosso Rodrigo de Amarante, do Quilombo Mimbó, né? Já eu vou fazer uma breve apresentação aqui de como foi o nosso encontro, né, com a etnomatemática, né? E o Rodrigo, que é da comunidade Mimbó, faz parte dessa história, né? Já eu vou apresentar para vocês. Agora, enquanto membro também da equipe de coedição, eu vou aproveitar para falar um pouco, né, de como se deu esse trajeto, para que, então, na sequência, a gente possa aí oportunizar aos demais autores e coautores também se apresentarem, para que todos possam conhecê-los, né, e que possam também falar de forma breve, né, a respeito dos seus trabalhos, e a importância do que foi, né, esse momento de construção e de culminância que está sendo agora, né. E aproveitar também para felicitar, olha o Juraci, acho que ele acabou de entrar também, nosso professor do Instituto Federal, e também é membro do grupo de estudos e pesquisa. Pois muito bem, então hoje, né, nós estamos fazendo esse momento festivo, né, de alegria, de partilha, de conhecimento, né, que se dá com a culminância do lançamento itinerante do Almanac Etnomatemática Brasis, né? Como já foi dito, é fruto de uma parceria da comunidade etnomatemática Brasis, né, que tem uma relação também direta com a rede internacional de etnomatemática, né, e que, com o passar do tempo, se consolidou aí por meio de uma parceria. O Almanac, que é uma obra bastante diversificada, que reúne textos teóricos, texto de pessoas que são afins ou que se interessam pelo campo da etnomatemática, envolve jogos, poesias, calendários, né? Ou seja, é algo que chamamos, né, a todos a explorarem, né, dado a riqueza que esse material tem enquanto elemento de entretenimento e também referência de pesquisa, né? Que é por isso, inclusive, que fiz o convite aos
aos jovens, né, do Instituto, que hoje estão na condição também de orientandos, nessa perspectiva da etnomatemática, né, de estarem aqui justamente presenciando o momento desse lançamento, para que possam, então, perceber a importância que é essa obra, né? Uma obra que foi feita por centenas de autores, distribuído de diversos lugares do mundo, praticamente de todos os continentes do planeta, né? E nós aqui do estado do Piauí fazemos parte também dessa história, né? E aí eu faço questão de colocar aqui, rapidamente, né, de falar o nome das pessoas que contribuíram para este momento, né? O professor André Araújo de Oliveira, que é professor também do campus de Angical, formado em Ciências Sociais, tem mestrado na área de Antropologia, né? Faz parte também do grupo de estudos de pesquisa em Educação, Inclusão e Políticas Públicas, do qual os nossos trabalhos hoje no campo da etnomatemática tem uma das linhas, né, que estrutura as ações do grupo. E, para além do professor André, teve também a minha participação, Antônio Francisco Ramos, junto com alunos do campus e também pessoas da comunidade. Dentre os alunos do campus, eu posso falar aqui do Antônio Luiz Soares, que não pôde estar presente hoje conosco, mas justificou a sua ausência, né? O Antônio Lucas Alves de Souza, o José Lucas Soares de Alencar, o Lucas Gabriel Viana, a Lucélia Maria Fonseca de Oliveira, Lúcia Maria da Silva, Luciana de Silva Gomes, Luciano de Santana, que já falou para a gente agora há pouco, Maria Helene da Costa, Michel Santos Lima, Paulo Adriano Villanova, Raimundinha Nunes Gomes, Villanova e o Raimundo Nonato das Chagas e Silva, né? Essas foram as pessoas que contribuíram diretamente com as apresentações no evento, né, que foi o evento do Vem Brasil, e que nesse interim de discussões, né, nos possibilitou, então, apresentar aquilo que nós começamos a construir no âmbito do Instituto Federal, numa aproximação sucessiva do que nós conhecemos por etnomatemática, né? Pegando aqui, emprestado, a fala da doutora Olineva Souza, né, que está aqui, para explicar que a etnomatemática ele é, ao mesmo tempo, um programa de pesquisa, né, e também uma teoria geral do conhecimento, né? E foi justamente essa amplitude, né, de possibilidades, de referenciais, que nos deu base, né, para alavancar e superar um conjunto de dificuldades que nós tivemos, inclusive, num processo inicial focado na formação de professor numa disciplina específica, que eu vou falar um pouco mais à frente, né? E que, na sequência, vimos, né, na oportunidade da discussão a partir do programa Etnomatemática, né, algo que contribuía para o empoderamento, né, de uma construção de conhecimento de forma autônoma, posso até usar o termo democrático, né, na medida em que possibilita linkar esse campo de conhecimento de uma forma interdisciplinar, com consequências transdisciplinares no que se diz respeito ao resultado do processo dessa interação, né? Então, para D'Ambrosio, né, conforme Souza, a etnomatemática é um estudo diferenciado, espacial e temporal das várias técnicas, né, que envolve as artes, as maneiras e habilidades, né, como as matemos, né, entender as formas de explicar, de lidar e conviver, como também dos distintos contextos naturais, sociais, culturais e econômicos, né, que formam o etno. Então, para a gente entender o que é a etnomatemática, é importante que a gente entenda, né, os constituintes dessa expressão, né, que vai para além da ideia que muitas das vezes a gente limita, né, de entender como sendo ligado a um campo disciplinar apenas, né, como é o caso da matemática. Mas a matemática, vamos dizer, em particular, no campus de Angical, foi um ponto de partida para que a gente pudesse fazer as conexões as mais diversas possíveis, né, ampliando a ideia do que seja educação, ampliando a possibilidade de enxergar a relação da educação com a sociedade, em particular, até mesmo na construção do que seja uma concepção de professor pesquisador, de estudante, né, numa perspectiva ativa e criativa e também interventiva, né, como a gente vai poder perceber a partir da apresentação de cada um dos autores e coautores, né, que estruturaram os seus trabalhos a partir desse enfoque, né, a partir dessa abordagem referencial. Então, como é que tudo isso começou, né? O nosso trabalho, focado na questão da etnomatemática, tem aí o seu nascedouro no ano de 2016, na ocasião
em que o Instituto Federal, em particular, o curso de licenciatura em matemática passava por um processo de reformulação curricular. Então, no ano de 2016, foi ofertado um último componente curricular, chamado de Núcleos Temáticos 2. E, à época, a gente teve a oportunidade de implementar uma formação para professores, relacionando a questão curricular à Lei 10.639 e 11.645. Esse era um tema que compunha a própria ementa desse componente curricular à época, né? Mas nós nos deparamos com um problema. Qual foi o problema? A falta de referenciais na nossa própria biblioteca física, né, que nos possibilitasse ter os materiais ali acessíveis de imediato para estruturação, né, e exploração dos materiais. Então, o que nos restou? Fazer uma busca hoje, numa das ferramentas que nós temos à disposição, que é a Rede Mundial dos Computadores, né? Nós encontramos um universo inteiro, focando sobre a questão da Lei 10.639 e o ensino da matemática, e nós encontramos como referenciais principais a pretagogia, a afroetnomatemática e a etnomatemática, né? Então, na medida que a gente foi avançando, né, fazendo a prospecção desses materiais, a gente foi percebendo aos poucos que a etnomatemática se apresentava como um referencial teórico que não excluía as outras possibilidades de interconexão com as outras áreas de saber. E aí as outras áreas de saber no sentido dos aspectos que dizem respeito a uma abordagem sociológica, antropológica, histórica, da própria matemática, filosófica também, né? Então, foi aí que nós começamos a perceber que uma boa parte do que se tinha à disposição para se trabalhar a questão da formação de professores na sua relação com a Lei 10.639 e 11.645, coincidia com a questão dos jogos de tabuleiros africanos. E aí nós começamos a encontrar algumas referências, né? Uma primeira delas foi de Paulo Guedes, que trabalhava justamente a questão da matemática e números na perspectiva africana, e a abordagem toda focada na etnomatemática. E assim a gente foi encontrando outros autores, né? Inicialmente autores de fora do Brasil, e depois começamos a mapear dissertações, teses, artigos, para lembrar que acho que é Henrique Ford, se eu não me engano, o doutor Henrique Cunha, né, que apesar de desenvolver uma perspectiva com a nomenclatura de afroetnomatemática, tem as suas especificidades e diferenças em relação à própria etnomatemática, né, mas nos possibilitou criar vínculos, né, uma possibilidade de perceber as diferenças de abordagens e reforçar ainda mais o caminho para onde a gente estava querendo se direcionar. E os primeiros trabalhos que resultaram daí, dessa discussão que começou num componente curricular, foi a motivação dos alunos em ampliarem os estudos sobre jogos de tabuleiros africanos. Nesse momento, nós não tínhamos ainda uma noção exata do que era o fazer etnomatemática, mas já tínhamos uma concepção do que seria a etnomatemática do ponto de vista de um referencial teórico, enquanto uma teoria do conhecimento que nos possibilita entender efetivamente as suas implicações enquanto um processo cognitivo e, ao mesmo tempo, social e histórico, né? E aí eu coloquei essa sigla aqui, no ano de 2017, com o nome GEJA, né? Apenas para ilustrar, o grupo não tinha esse nome, né? Mas apenas para utilizar aqui como um dispositivo de memória, né? Que foi um grupo de estudos sobre jogos de tabuleiros africanos. Praticamente, os trabalhos que começaram no ano de 2017, eles se ampliaram e eles começaram a ser comunicados, inicialmente num evento que nós fazíamos anualmente, que foi o SEMPEX. Tivemos a oportunidade de ter o contato e trazer para dentro do evento um dos contribuidores importantes hoje no campo da educação matemática, que foi o doutor Rinaldo Pervidó, com abordagem que dialoga também com a etnomatemática. E daí os trabalhos foram se ampliando, né? Para além dos jogos africanos, começamos a trabalhar os artefatos de origem indígenas, com abordagem etnomatemática, e aí a gente começou a ver que os trabalhos começaram a se refinar, né? E aí a gente pode citar, né, como um trabalho focado na questão do dispositivo, desse dispositivo, o artefato cultural indígena, o trabalho da Raimundinha, que ela vai falar daqui a pouco, né? Em que ela buscou relacionar a física, né, elementos da física com aquela física presente lá entre os agricultores da comunidade do município de Santo Antônio dos Milagres, né, que se utilizam ainda, né, de um determinado artefato, que é um tipo de alavanca, que tem a sua ancestralidade indígena. Não pelo fato de a gente identificar o instrumento como sendo de ancestralidade indígena, mas é porque o próprio município tem a sua história de construção a partir de uma comunidade
que era considerado como um aldeamento, né, que posteriormente se transformou no município. Então, o trabalho dela, por exemplo, é um dos demarcatórios de uma transição que nós passamos a ter no que se diz respeito a uma aproximação cada vez mais precisa do campo da etnomatemática. E aí os trabalhos começaram a ganhar volume, ganhar qualidade, ao ponto de apresentarmos em congressos nacionais, como foi o caso do CONEDU, em congressos regionais, como foi o caso do CONEP, em que a gente apresenta os trabalhos que são produzidos no campo da rede federal, em particular dos institutos, Congresso Norte e Nordeste, e a gente foi participar desses eventos. E 2019 a gente teve novamente a oportunidade de fazer o SEMPEX, e nesse a gente teve a grata satisfação de ter a resposta positiva da participação de um dos membros da Rede Internacional de Etnomatemática para contribuir numa discussão dentro do evento. Então, a gente teve uma primeira aproximação com a doutora Auleneva Sanches, né, que está hoje aqui presente conosco. Né. Ela foi que começou a abrir a possibilidade de conexões, né, com o universo, né, dos pesquisadores em etnomatemática na região Nordeste, no Brasil, e também fora do Brasil. Dessa parceria, surgiu a possibilidade, né, de também contribuirmos num evento, né, que foi o evento Vem Brasil, no ano de 2020, conforme a doutora já relatou para nós, né, e muitos dos trabalhos que já foram produzidos no âmbito do Instituto foram apresentados nesse evento, por meio de vídeos, exposição, por meio de contribuições escritas também, e que foram incluídos nessa obra chamada Almanac Etnomatemática Brasis, né, uma obra de 456 páginas, com muitos autores, muitas perspectivas, ou seja, um universo a ser explorado, né, e não num só dia, né, é uma leitura que a gente faz como consulta e uma leitura que a gente faz de cabeceira também, porque é um material que nos dá prazer em ler e explorar. Participei de todo o processo de construção, mas ainda preciso, inclusive, adentrar nesse universo do que tem dentro desse material, de tão rico que ele é, porque não é só um texto que tem marcas impressas do ponto de vista digital, né, um PDF, mas é um documento interativo. Nesse documento interativo, você é levado para universos diversos, né, que foge aí a nossa percepção imediata ao olhar o documento, né, porque ele é um documento hiperlinkado, né, ele é um documento acessível, né, inclusive para as pessoas que, porventura, têm alguma limitação do ponto de vista de necessidade especial educacional, porque tem os recursos hoje que estão inseridos neles que você pode ativar no seu computador, no seu smartphone, e você tem uma audiodescrição, por exemplo, né, do que está desse material. Então, é um material bastante diverso, que, inclusive, eu só fui perceber muito das preocupações no momento da edição desse material, e aqui eu chamo a atenção para a pessoa do Fernando Souza, né, da equipe de comunicação. Quando a primeira versão bruta que chegou na mão dele foi um material num formato ainda tipo apresentação em PowerPoint, mas já muito bem formatado e organizado, né? E ele aceitou, ele topou pegar o material e fazer a edição, né? Mas depois ele disse, olha, se eu soubesse que era tão complexo, ou seja, quando ele falou isso, e depois que eu comecei a ver as colocações da doutora Auleneva falando dos detalhes, foi que eu vi efetivamente o quanto é importante e rico esse material, e o quanto detalhes ele tem que foge à nossa percepção imediata, né? Então, o Fernando foi uma pessoa que contribuiu muitíssimo, porque ele, além de ter feito o trabalho gráfico, né, a apresentação visual do material, que melhorou significativamente a partir da primeira versão, né, daí o resultado de um bom trabalho profissional, foi a dedicação que ele teve, né, e o resultado que ele nos apresentou. E a paciência que ele teve também de trabalhar com um material tão complexo que é este documento, né, que é importante que vocês peguem, acessem, os alunos que estão aqui na orientação, vocês vão encontrar referência para todos os temas de vocês, de trabalho de conclusão de curso, vocês encontrarão aqui, e encontrarão pontes para outros lugares, né. Então, o nosso trajeto até chegar ao Almanac, né, ele começa ali, né, até o ponto da gente ganhar uma substância, né, que essa substância foi justamente concretizada por meio da ação de cada um dos autores e coautores que estão hoje aqui, marcando esse momento importante, histórico, de protagonismo, né, dentro deste trabalho, né, que é um trabalho de resultado colaborativo, né, é um trabalho que rompe com aquela perspectiva de que a construção do conhecimento é restrito para algumas pessoas.
E com essa obra, com todo esse processo, na verdade, em particular a partir do Vem Brasil, a gente vê a possibilidade de concretizar e de vivenciar aquilo que a gente chama de construção colaborativa do conhecimento, que às vezes é muito prático na nível do discurso, mas pouco prático do ponto de vista da implementação. Então, aqui a gente tem um resultado de algo que efetivamente é relacionado diretamente a isso, né? A uma produção colaborativa do conhecimento. E está aí reunido em 456 páginas, né? E ele está organizado em 2 partes. Não vou aqui, logicamente, descrever cada uma em detalhes, né? Mas para que a gente tenha uma ideia, que na primeira parte do almanac tem aquelas obras, textos, né? Indicativos de leituras e investigações, de um ponto de vista muito mais teórico, que nos ajuda a se situar dentro do próprio programa Etnomatemática, né? Então, as contribuições de Dr. D'Ambrosio, né? Vários fatos históricos com relação ao próprio processo de construção do conhecimento no campo da etnomatemática, uma perspectiva sócio-histórica, que pode dizer, estão aqui nessa primeira parte, né? Enquanto que na segunda parte a gente tem aí a pluralidade, né? Eu posso até dizer assim, é como se fosse um print do momento das produções que a gente tem em etnomatemática, tanto numa perspectiva do que foi construído, como do que nós estamos fazendo agora, né? Então, quem quer ter um olhar do que se faz no planeta sobre etnomatemática, né? A gente está com aqui o produto na mão para enxergar isso. E a parte 2 vai justamente apresentar essas questões, né? É exemplo do que traz o Vem Brasil de novo. Então, a gente tem aí a expressão, né, dos grupos de pesquisas, de pessoas que se colocaram individualmente nas suas apresentações, sejam as pessoas ligadas diretamente às academias, né, às universidades, como as pessoas que estão no dia a dia das escolas, das comunidades, né, estão aqui retratados nessas obras, né. E, além disso, a gente tem a oportunidade de ter a impressão de nossas identidades por meio das mini-biografias, né. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre cada um dos autores, é só ir lá nas últimas páginas do almanac que a gente vai encontrar quem são e de onde são cada uma das pessoas que contribuíram nesse processo de construção desse documento, né? Em que nós, do Grupo de Estudos e Pesquisas, né, de Angical, mesmo sem ter uma consciência ainda no início da implicação das nossas ações, né, nós acabamos aí por criar uma identidade na construção deste processo, eu digo uma identidade local, né, e que hoje a gente tem a oportunidade de estar, né, interagindo diretamente nas agendas, né, de discussões de uma forma mais ampla, né, para além do espaço local. Então, no almanac tem 2 coisas importantes, né, que inclusive uma delas é o Calêndricas, que vai ser lançado amanhã às 10 horas, como a doutora Oleneva já falou, e eu reforço aqui o convite, né, será transmitido no canal do Vem Brasil. Não sei se já colocaram aí, inclusive, o link no chat, é importante colocar, para que as pessoas possam acessar, né. No Calêndricas, a gente tem a oportunidade de encontrar fatos históricos, sociais, relacionados à etnomatemática, né, tanto numa perspectiva de um calendário mensal, como a gente pode identificar os fatos relacionados à etnomatemática numa perspectiva anual. Então, para isso, a gente tem esse dispositivo chamado de Calêndrica, que é um dispositivo interativo e ao mesmo tempo, um dispositivo colaborativo também, porque ele não é estanque, né? Se os eventos, ou as pessoas que têm pretensão ou realizam os eventos, podem estar contribuindo, inclusive, para estar fazendo os seus registros neste documento que ele é interativo. Clicando no próprio almanac, você é direcionado ao Calêndrica, né? Como também a gente tem um outro dispositivo interativo, que é a própria biblioteca, que tem um link dentro do almanac, né? E aí eu convido aos colegas do grupo de pesquisa, né, que possam acessar esse material, porque encontrarão aqui, né, um portfólio de produções, né, de relevâncias no campo da etnomatemática num só lugar. Como eu estava dizendo anteriormente, em 2016, quando começamos a discutir a etnomatemática, né, no âmbito do Instituto, nós encontramos um mundo de informações, mas essas informações acabam se apresentando para nós de uma forma fragmentada, pelo fato de elas estarem distribuídas em diversos lugares. Aqui na biblioteca, você adentrando esse universo, você tem um ponto de intersecção com o que se tem hoje de produção em diversas outras bases também. Tanto
acesso a material que pode ser baixado gratuitamente, como aqueles que podem ser adquiridos, né, por meio das lojas virtuais, né? Então, vale a pena a gente conhecer também esse espaço. Tá? Então, dentro desse trabalho, o que entra aqui do ponto de vista das nossas contribuições, né? A gente tem aqui os textos do ciclo do conhecimento, de autoria do professor Dr. D'Ambrosio, e tivemos a participação da Oleneva e também do Luciano, que é do Instituto. As matemáticas das cercas, né? Texto também elaborado pelos alunos no âmbito de uma das disciplinas, já no novo currículo do curso de matemática, né? Em que passou a se introduzir na ementa, né, as referências da etnomatemática propriamente dita, coisa que não tinha no currículo anterior, né, e, ao mesmo tempo, a possibilidade das pesquisas serem ampliadas por conta do projeto integrador, em que se abre a possibilidade de trabalhar a história da matemática e também a etnomatemática. Né. O Corfo e a Matemática, um texto de Luciano, que fez em parceria comigo. O Prato Comunidade de Medidas de Produção de Amendoim Branco em Angical, feito por mim em parceria com a professora Lúcia, da Escola Irismar Freitas, né? É um tipo de medida que vale a pena a gente fazer o conhecimento, o estudo dessas formas de medidas também. E um produto coletivo, né, feito por várias mãos, que foi resultado de trabalho de TCC de um conjunto de alunos do curso de matemática, né? Etnomatemática dos Jogos Africanos e Artefatos Indígenas no contexto educacional. A gente tem o professor André, o Lucas Soares, o Lucas Gabriel, a Lucélia, Luciana Gomes, o Luciano Santana, Maria Leni, Paulo Adriano, a Raimundinha, que focou na questão indígena, e o Raimundo Nonato, né? Todos esses materiais, que além de serem pesquisas que focam questão teórica, têm implicações práticas também, porque a partir dessa pesquisa foi possível se desenvolver situações de aprendizagens, sequências didáticas, né? Desenvolvimento de materiais ou recursos que potencializam o processo de ensino e aprendizagem, numa perspectiva de linkar os saberes que estão previstos no currículo, que esse era o nosso foco, levando-se em consideração, sem perder de vista, os conhecimentos que fazem parte do contexto cultural no qual cada um dos indivíduos que compõem um grupo familiar, ou faz parte de uma comunidade, né, lhe possibilita pensar enquanto protagonista. E sobre a questão dos Jogos Africanos, a gente tem uma imensa satisfação e, ao mesmo tempo, gratidão por a gente ter a oportunidade de ter tido uma parceria com a comunidade Mimbó. Na comunidade Mimbó, inclusive o Rodrigo, que está presente aqui conosco, né, foi um grande parceiro no sentido de fazermos a ponte entre a comunidade e a escola. Porque quando nós estávamos discutindo a questão da etnomatemática, focando as questões religiosas, as questões de linguagem, as questões que diz respeito à vida cultural da comunidade, os protagonistas do momento de se construir esse conhecimento não foi o professor André ou o professor Francisco Ramos. Foi a própria comunidade que veio para dentro da sala de aula conversar conosco. E a gente teve também uma relação de reciprocidade, que foi de montar uma proposta e levar para a comunidade e trabalhar com a escola a questão dos jogos de tabuleiros africanos, né? E que, inclusive, a gente vai dar continuidade também a esse trabalho. E esse trabalho foi feito de forma colaborativa, foi a nossa primeira experiência de aproximação com a abordagem etnomatemática que mostrou-se, né, implicações positivas, né, para o processo de aprendizagem, porque propõe uma aprendizagem ativa e, ao mesmo tempo, de mudança, né, da realidade, né, visto que é uma perspectiva que corre numa linha transformadora. Enfim, a etnomatemática no almanac, né, que está não apenas presente na biblioteca digital, a ABDEM, mas está também no nosso acervo do Instituto. Então, quem quiser ter acesso a essa obra pode baixar diretamente na página do Conselho Editorial, clicando em publicações, que vocês poderão encontrar e fazer o download desse material gratuitamente, né? E aí vocês podem ter acesso, inclusive compartilhar com outras pessoas também, né? E nós temos também ele à disposição na página do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Inclusão e Políticas Públicas, como também fazendo parte, né, do nosso acervo, visto que tem os autores, né, e coautores que contribuíram nessa obra, né?
Então, é um material que está à disposição e que vale a pena nós efetivamente abordarmos, usarmos como referência, né? Porque isso, além de valorizar o nosso trabalho, né, fortalece as nossas identidades também. Bom, enfim, era isso que eu queria mostrar rapidamente para vocês, como se deu esse encontro nosso com a etnomatemática, né, e chamar agora, né, cada um dos autores e coautores para que possam ser protagonistas, né, de si mesmos e dar voz aí ao Almanac, né, a partir do seu lugar de fala, né, a partir do seu ponto de vista. Chamar aqui na sequência a Lúcia Maria. Fale um pouquinho para nós aí o que foi a sua experiência conosco. Boa tarde a todos. Quero parabenizar os organizadores desse belíssimo trabalho e agradecer, né, por fazer parte desse grupo de estudiosos piauienses. Meu nome é Lúcia Maria da Silva, eu sou licenciada em Pedagogia, especialista em docência superior e em matemática, e sou professora da Educação Básica Distrital do Piauí. Literalmente eu caí de paraquedas nesse maravilhoso grupo de estudantes e pesquisadores. Tudo teve início quando assisti vários eventos do Vem Brasil. E certa vez eu recebi um e-mail em que me convidava para eu contribuir com algo para o Almanac Etnomatemática Brasis. Aí no início eu não dei muito crédito para esse e-mail. E eles mandando, vez após vez, até que eu tive a ideia de conversar com o Luciano, se ele tinha recebido o e-mail, se ele ia produzir algo. E para minha surpresa, ele disse que já tinha produzido, já tinha enviado. Aí eu fiquei sem chão. E pensei, vou pedir sugestões para o professor Ramos. E aí ele teve uma ideia, fizemos parcerias e produzimos um trabalho intitulado como Prato, uma unidade de medidas. Prato, esse artefato aqui. Eu não tinha conhecimento desse objeto, tive que fazer pesquisa com as pessoas de mais experiência da comunidade e confeccionar um para fazer nosso trabalho e apresentar também para vocês. As pessoas de mais idade, eles usavam essa unidade de medida, prato, para comprar seus cereais, ou vender, é claro. E ao olhar para esse caixote, ele já remete conhecimentos etnomatemáticos. Aqui você pode trabalhar as figuras geométricas, como volume e outras particularidades. O submúltiplo do prato é o litro, que é do nosso convívio. O produto que nós usamos para representar o prato no nosso trabalho foi o amendoim. Vocês estão convidados para visitar as páginas do Almanac, as páginas 144 a 146, e lá vocês vão apreciar todo o trabalho na íntegra. Enfim, o desejo meu, como de todos os autores desse e-book, é que todos os leitores se deleitem com as belas produções e curiosidades envolvendo etnomatemáticas e que isso promova várias reflexões. Muito obrigada a todos e um abraço. Bem, a gente tem mais um vídeo também para exibir, que é do Antônio Luiz, mas eu gostaria de chamar a Maria Eleni para falar aqui um pouco, né, do que foi essa experiência. Boa tarde. Eu me chamo Maria Eleni, eu sou formada em matemática, sou professora na Escola Estadual aqui de Angical, né, onde desenvolvi o trabalho que está fazendo parte dessa grande obra, né, muito linda essa obra do Almanac. E o meu trabalho desenvolvido foi Netschuva no ensino de progressão aritmética na educação de jovens e adultos, né? E foi, assim, um trabalho que eu fiquei muito satisfeita, porque eu fui aluna da EJA, e estar trabalhando na turma de EJA foi muito importante para mim. Eu fico lisonjeada de estar participando, né, dessa obra. Quero participar, né, futuramente de outros trabalhos e gosto muito assim de matemática e quero agradecer ao professor Ramos, que foi meu orientador no meu trabalho da especialização, né? E foi meu principal incentivador em estar publicando o meu trabalho, participando dessa obra maravilhosa. E muito obrigado, professor, por tudo que tem me proporcionado dentro dos meus estudos. Agradecer também a doutora Leneva, né? Que recebi muitos e-mails, fiquei assim meio perdida, mas me achei e fiz parte desse trabalho maravilhoso.
Muito obrigado e fico sem palavras, porque nunca me imaginei estar participando assim de um evento como esse. Muito gratificante para mim, para minha vida, para minha carreira. Nós é que agradecemos, Maria Helena, pela sua contribuição e disponibilidade de estar aqui conosco. Agora, Luciano, está no ponto o vídeo do Antônio Luiz? Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Luiz. Atualmente estou no curso de licenciatura em matemática. Estou no último período e no momento não estou atuando na minha área. E o trabalho que vai ser publicado é a matemática nas cercas. Nele vai mostrar a importância do uso da matemática na construção das cercas, que é uma prática que é feita há muitos anos na nossa região, que é a região do Piauí. E queria agradecer a todos que fazem parte do Almanac. Agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Bem, esse é o nosso Antônio Luiz, está presente conosco aqui por meio de uma gravação, justificou, mas muito obrigado pela participação. Agora eu gostaria de chamar o Paulo Adriano Villanova. Por favor, Paulo. Estão me vendo aí? Estão me ouvindo? Estamos vendo, ouvindo você, Paulo Adriano. A fala é sua. Pois, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui presente e participando desse evento. O meu trabalho é o jogo de tabuleiro X-Cima, como recurso didático no ensino de geometria plana. O meu trabalho foi utilizado como TCC, foi meu TCC no meu período de licenciatura. Atualmente já estou licenciado pelo IFP Campus Angical. O meu orientador foi o Antônio Francisco Ramos, com quem tive a oportunidade de estar acompanhando todo o desenvolvimento desse projeto, que se iniciou lá em núcleos temáticos, e já estamos evoluindo muito a nível de estar participando de eventos internacionais, e também estar publicando esse trabalho nas mídias digitais e também nas físicas. O meu trabalho buscou estudar a percepção dos professores quanto à utilização do jogo X-Cima no ensino de geometria plana. Eu fiz uma pesquisa com alguns professores da minha cidade, que eu sou residente em Água Branca do Piauí, e esse trabalho buscou mostrar como essa ferramenta, como esse jogo pode ser utilizado para auxiliar no ensino de geometria plana. Ele se baseou em trabalhos de Boyer, que é um estudioso da área de matemática, que ele até possui um livro sobre a história da matemática, e a partir dessa obra dele eu busquei entender a história, o percurso, todos os aspectos relacionados à geometria plana. Também utilizei das obras de Ubiatã D'Ambrosio, que é o nosso maior expoente dentro da história da matemática, e também do Ford. Meu trabalho consiste numa pesquisa realizada com os professores, como relatado anteriormente, e foi realizada uma amostra acerca desse jogo X-Cima, apresentei os aspectos do jogo, e a partir daí utilizei um questionário de forma a avaliar se o jogo efetivamente poderia ajudar no ensino da área de geometria plana dentro do ensino fundamental. E aí, a partir dessa pesquisa realizada, eu pude confeccionar algumas tabelas que constam no meu trabalho, alguns quadros também, e cada quadro e tabela é relacionado a um aspecto que, no final do trabalho, valida ou invalida essa ferramenta como sendo eficiente no ensino da disciplina. Com isso também, eu precisei buscar alguns aspectos que constavam dentro da BNCC, que é o documento que rege a educação nacional, e também conhecer um pouco mais sobre a Lei 10.689 de 2003, que ela obriga a utilização e o estudo de cultura e história afro-brasileira dentro do currículo do ensino fundamental e médio. E aí, utilizando essa conexão entre a geometria plana, entre a etnomatemática, que é o eixo principal do meu trabalho, um pouco sobre a história e sobre a cultura africana, e essa conexão com a BNCC foi
a estrutura completa do meu trabalho. Então, meu trabalho busca isso, busca mostrar, validar ou invalidar se essa ferramenta, que é o X-Cima, pode auxiliar no ensino da geometria plana. Por fim, apresentei brevemente meu trabalho. Agradecer novamente a oportunidade de estar com vocês, agradecer ao professor Ramos por ter me auxiliado durante toda a trajetória acadêmica, pois ele me ofereceu todo o auxílio, foi ele que me apresentou isso na matemática lá dentro de núcleos temáticos, e a partir desse momento eu fui produzindo, inclusive tive a oportunidade de apresentar meu trabalho sobre o X-Cima e a análise combinatória no Congresso Nacional de Educação, se eu não me engano, 2018, e também em outros eventos, como o Sempex, que foi realizado no campus, como o Memória de Baobá, que foi realizado em Fortaleza, e assim eu fui conhecendo novas culturas, conhecendo novos trabalhos e descobrindo que a matemática é um universo muito amplo e que vale a pena ser explorado. Por fim, muito obrigado e é só isso. Obrigado, Paulo Adriano, pela sua participação. Gostaria de chamar agora o José Lucas. José Lucas Soares de Alencar. Olá, pessoal. Bem, meu nome é José Lucas Soares de Alencar, sou da cidade de São Pedro do Piauí, sou graduado em licenciatura em matemática pelo Instituto Federal do Piauí, campus Anchical, e em torno disso aqui é um privilégio e uma gratidão poder estar participando de um evento como esse e ter apresentado também trabalhos nessa linha de pesquisa etnomatemática, que foi uma abordagem aplicada para nós em núcleos temáticos, apresentada pelo professor Mestre Ramos aí. E esse almanac só tem a agregar valor ao nosso currículo e também à nossa vida, né? Porque lá nesse almanac tem vários trabalhos apresentados lá, jogos e tudo assim, trabalhos que são muito, muito importantes, que a gente pode pegar esse almanac, esse livro, e tá olhando, e tá vendo aí muitos trabalhos importantíssimos, né, para a etnomatemática e também para o contexto que nós estamos vivendo. Bem, o nosso título do meu trabalho apresentado, que está nesse livro também, na página 183, lá tem um vídeo de nossa apresentação, que foi uma apresentação curta de 5 minutos. Tarumbeta, um recurso didático para o ensino-aprendizagem de análise combinatória. Bem, a tarumbeta é um jogo pouco conhecido aqui no país, né? E até então, muitas vezes que a gente apresentava a tarumbeta, a pessoa já olhava assim, não, que jogo é esse? Não conheço, né? Aí, quando você apresentava o jogo de uma forma para que desafiava o jogador, ele se sentia assim, um jogo muito bom, um jogo que eu posso criar estratégias para jogar. Então, esse jogo ele se assemelha bastante a um triângulo, é composto por 45 peças. Quando você começa a jogar, você começa a perceber que o jogo em si, ele te desafia. Ele é uma forma prazerosa. Você está trabalhando números matemáticos, trabalhando sequências também. E quando você começa a jogar o jogo Tarumbeta, você se sente desafiado. Isso aconteceu quando eu fui, vivenciar esse jogo numa turma de segundo ano, lá em Angical, Dermeval Lobão. Os alunos gostaram tanto, que se envolveram tanto com o jogo, que disseram assim, professor, não para a aula não, eu gostei demais do jogo. Então, assim, porque de cara, quando a gente começa a jogar o jogo, a gente perde, porque até então é porque a gente não está bem acostumado. Então, em relação com a análise combinatória, porque, de acordo com Guedes, a tarumbeta, ela nasceu desse método para fazer com que as crianças começassem a contar. E assim, eu analisei a análise combinatória, que o nosso saudoso Morgado, ele fala que a análise combinatória, ela serve para contar e classificar, o objetivo principal dela, contar e classificar subconjuntos. Então, eu percebi uma relação junto com o professor Ramos, que foi meu orientador no TCC, e a gente viu que a análise combinatória tem muita coisa incluída dentro daquele jogo. Se a gente for perceber aquelas 45 peças, a gente pode fazer combinações, arranjos, permutações, e assim, há uma infinitas possibilidades de trabalhar na análise combinatória. E eu me identifiquei bastante quando a gente foi apresentar esse trabalho.
a gente fez questionários, foi apresentar para professores e alunos. Os alunos gostaram bastante quando eu mostrei esse jogo lá. Primeiramente, a gente começou o seguinte, a gente pegou esse jogo e passou que os alunos pudessem vivenciar o jogo, primeiramente jogar, expliquei as estratégias do jogo, os alunos começaram a jogar, e quando eles perceberam, quando a gente mostrou o conteúdo de análise combinatória, eles já perceberam, esse jogo pode-se trabalhar análise combinatória. Então, é interessante que o professor, ao explicar análise combinatória, ele pegue algum jogo, alguma forma lúdica, e possa estar colocando para os alunos vivenciar. Aí os alunos, assim, eles vão assemelhar os conceitos, combinações, arranjo, permutações. E, assim, esse jogo me oportunizou a chegar até esse momento que nós estamos aqui. Apresentei ele no Memórias de Babá, em Fortaleza, no Sempex também, e também, hoje, em muitas escolas aqui também, a gente apresentou ele, como Irismar Freitas, lá em Angical, e Dermeval Lobão, na cidade aqui de São Pedro também, em algumas escolas a gente mostrou esse jogo, e o pessoal gostaram bastante. É um jogo simples, é um jogo que não precisa de muitos recursos para ser feito, você pode confeccionar em tampinhas de garrafas, pode confeccionar também em EVAs, papéis também, você coloca em forma de um triângulo. Se você quiser mais informações, você pode acessar lá o vídeo, aí tem explicando lá. Ou pode entrar em contato comigo também, o professor Ramos, para a gente explicar as estratégias do jogo. É um jogo bem divertido, principalmente nesse momento que a gente está passando por uma pandemia. Pode reunir a família ali, 4 pessoas, para poder jogar o jogo. É uma forma bem interessante de estar vivenciando a matemática, de estar fazendo esses fazeres culturais, como etnomatemática. De Ambrósio fala demais sobre a etnomatemática, uma área imensa que eu gostei bastante, que até então, que quando a gente vai passar a matemática para um aluno, ele pensa que já é aquela coisa muito difícil, mas quando você faz com que eles vejam a matemática de uma forma lúdica, ou de uma forma atrelada a algum jogo, eles passam a perceber que a matemática é uma forma divertida de trabalhar. Então, assim, só tenho a agradecer bastante por ter agregado esses conhecimentos adquiridos em torno do meu curso de matemática, e sem dúvida eu vou levar para a vida, né? Muitas informações importantes, e principalmente é uma área de pesquisa que eu pretendo estar caminhando aí, trilhando, viu? E só tenho a agradecer primeiramente a Deus, agradecer também ao Francisco Ramos, que foi, tipo assim, uma pessoa para mim que esteve sempre comigo aí, me apoiando dando, incentivando, até chegar aqui na linha de pesquisa, e participamos do grupo de pesquisa também. Foi uma satisfação grande trabalhar com um rapaz desse, um homem, né, Francisco Ramos, uma pessoa dedicada, inteligente, e também agradecer também ao nosso diretor Rogério que sempre abraçou esse trabalho aí no campus, né, e o coordenador de curso Daniel, e nossa também doutora Oleneva, e pelo que eu conheci, é uma pessoa bastante dedicada, bastante esforçada nesse quesito da etnomatemática e em outros quesitos também. E fez esse lindo material, que esse almanac para a gente hoje. E eu olhando esse almanac, tem coisas maravilhosas aqui, são trabalhos importantíssimos e, sem dúvida, nós também, agradecer também ao Luciano, que é um excelente professor aí, está aí na frente aí, disponibilizou então uma biblioteca que, inclusive, para me caçar material referencial teórico sobre a tarumbeta, nós quase não achávamos material, e hoje nós já temos até uma biblioteca com alguns materiais. São coisas muito importantes. Então, agradeço a todos vocês, todos os alunos e professores que estão aqui, e, assim, dizer que o pessoal que quiser um pouco saber sobre a tarumbeta, esse jogo, você pode entrar em contato comigo, professor Ramos, e até mesmo olhar o nosso vídeo no YouTube para estar vendo como é que jogar. Então, é uma satisfação estar participando desse momento. Então, assim, uma boa tarde. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, José Lucas, aí pelas suas palavras, né, e as suas considerações. Agora, nós vamos começar a nos encaminhar para o encerramento deste momento, desse evento, né, e eu gostaria de abrir a fala aqui para os nossos convidados, né, para os membros do Grupo de Estudos e Pesquisa, do GPIP, né. Hoje, como convidado, a gente tem aqui o Rodrigo, da comunidade Mibó. Do grupo de pesquisa do GPI, temos a Maria Alice, que é a nossa pedagoga, o Juraci, né, e temos também os alunos, né, que são orientandos do
de TCC na área de matemática, né? A Camila que está por aqui, a Maria da Cruz. Quem mais aqui? São duas Maria da Cruz, né? Uma é a Maria Silva, para a gente separar, e a outra Maria da Cruz, né? E a Vanessa também. Vocês querem falar alguma coisa? Estamos facultando aqui um momento para vocês se colocarem. O Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Inclusão e Políticas Públicas, ele foi criado no ano de 2015, né? E a linha principal era a questão da educação, inclusão e políticas públicas, e recentemente a gente institucionalizou a linha Educação, Etnomatemática e Etnomodelagem, né? Visto a consolidação desse percurso que a gente fez a partir dos trabalhos realizados, né, desde 2016 até agora. Bom, Juraci é o nosso coordenador de extensão também. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês nesse momento, né, de lançamento deste lindo projeto, trabalho, né, que vai auxiliar, né, novos pesquisadores, né, a buscarem material sobre a etnomatemática, né? Nós temos discutido no nosso grupo de pesquisa, né, algumas pesquisas, né, nessa área, o professor Ramos já tem desenvolvido, e eu estou adentrando, né, neste universo da etnomatemática. Inclusive, tem alguns alunos que eu estou orientando, né, fazendo essa relação da etnomatemática com a educação especial, né, que é a minha área, né, de atuação, né, dizer que estou muito feliz de ver, né, os nossos alunos, né, os nossos professores. Oleneva, um prazer estar com você em um evento novamente, tá certo? Então, é só parabenizar todos, né, por esse trabalho, dizer que eu irei, né, utilizar esse trabalho para orientar os meus alunos, né, que estão também, né, iniciando esse processo, né, de pesquisa na área da etnomatemática, tá certo? Então, parabéns a todos, tá bom? Então, professor Ramos, é um prazer, na hora que o senhor... É um prazer ajudar nesse processo, tá certo? Então, obrigado a todos, boa tarde. Obrigado, professor Juraci. A professora Alice, está por aí, doutora Alice? Por favor, participe conosco, se possível. A Alice é a nossa pedagoga do campus, né? E também é membro do Grupo de Estudos e Pesquisa. Boa tarde. Gente, eu estou, assim, muito satisfeita, muito feliz em ver os alunos fazendo pesquisa, né? Experimentando esse olhar mais apurado, para que saiam dessa mesmice, para sair do achismo, para ir com conhecimento estruturado, conhecimento científico. É muito bom ver os alunos adentrando nesse campo. E estão todos de parabéns, professor Francisco Ramos, que vai se cerimoniando todo mundo. Maravilha, estão todos de parabéns. Parabéns a todos. Obrigado, Alice. Gostaria muitíssimo aqui de expressar a minha satisfação de tê-los todos aqui presentes conosco, né? O Ricardo Ramos, a doutora Oleneva, nosso diretor, o Rogério Azevedo, nossa pedagoga, os nossos professores pesquisadores, estudantes pesquisadores e orientantes que estiveram presentes neste momento, né? Gostaria agora que a doutora Oleneva, que é a nossa organizadora dessa obra principal, pudesse nos dar as considerações para a gente fazer o nosso encerramento, Oleneva. Bom, eu só vou reforçar a alegria, a satisfação, o agradecimento, tá? Eu acho que a gente colou junto e agora não descola mais, tá? Só se achar algum meio étnico-matemático de descolar. Isso não vai ocorrer, tá? Então, bom saber quanta gente jovem, principalmente, entrando na área e buscando conhecer mais, foi o que Maria Alice falou, né? Se meter mais na pesquisa, né? De corpo, alma, de cabeça, e que o almanaque sirva para isso, sirva como referência para isso. Bom, a todos, obrigada,
Todos estão convidados para o lançamento amanhã do Calêndricas Etnomatemáticas, às 10 horas da manhã. Eu vou mandar o link, e antes, às 9, o estado vizinho vai fazer um lançamento itinerante aí no Maranhão. Então, eu vou botar o link dos dois aqui no chat para que todos possam prestigiar também o momento do Maranhão e participar do Calêndricas, tá bom? Obrigada, Ramos, obrigada a todos. Eu não vou mencionar todos, mas estou muito satisfeita. Pois um abraço para todo mundo, minha gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada.